Olá, Nando. Bom dia, tudo bom? Olá, Fábio, bom dia, me escuta bem? Estou te escutando perfeitamente. Seja muito bem-vindo. Pô, o Nando é um cara que eu estava louco para conversar aqui, fazer uma live para a gente trocar uma ideia, porque pô, o Nando é um cara super referência hoje aí no mercado de startups, é um insider, é uma pessoa que está sempre ligado nas novidades e é uma pessoa que está... Bom, vou deixar você se apresentar um pouquinho aqui, de repente tem algumas pessoas que estão assistindo a nossa live e não te conhecem ainda, Nando. Então, quem é o Uhum. Fernando Malman? Bom, comecei a trabalhar junto com a Baltoro Group, o grupo que eu sou sócio hoje, em 2012, final de 2012, não é nem essa formatação, mas eu comecei minha carreira na Anshan, na Câmara Americana de Comércio, em 2007. Na época um programa de trainee, que é tanto da área comercial quanto da parte de gestão de contas dos sócios da Enxan que a gente trazia para dentro. E naquela época eu fazia faculdade de Direito, depois de ter passado por uma faculdade de Mecatrônica por 6 meses, e tinha certeza que ia ser diplomata. Por algum motivo me encantava a profissão de diplomata, a carreira diplomática. Eu sempre acreditei muito em cooperação, em, né, o cenário internacional é uma coisa que sempre me atraiu, me envolver, e por isso o direito internacional para ir para essa carreira de diplomacia. E na Anshel me descobri um curioso sobre modelos de negócio, sobre como empacotar um serviço, como suprir uma demanda. E eu vi que o marketing para mim era marketing estratégico, era o grande filão. Eu fui para a Faculdade de Relações Internacionais da SPM, onde eu podia unir essa área internacional com o marketing, né, com essa base mais forte de marketing. E aí que começou toda essa minha carreira, né, como consultor internacional e depois indo trabalhar junto com o Baltoro Group, que é o grupo Gama Venture Builder, né, um modelo que está crescendo hoje na formação de startups. Hoje são 18 empresas, bem diversificadas, e estamos aí tentando fazer acontecer num cenário mais complicado agora. Pô, é excelente. Explica para nós um pouquinho o que que é uma Venture Builder, né? Porque também não é uma coisa tão comum hoje no mercado, né? Não, a Venture Builder vem crescendo bastante como alternativa dos clássicos VCs, né, dos Venture Capitalists. Ela é um grupo, né, que investe não só em startups já formadas, mas principalmente ela faz ideação e começa startups, monta times para tocar ideias que venham a ser uma startup, várias startups, spin-offs de startups, mas basicamente são times centralizados na holding, né, do grupo, e montando times, ou da própria casa. Então a gente tem na holding um time de marketing, um time de tecnologia, time financeiro, de gestão, ou seja, todos os departamentos de uma empresa que prestam serviços para as startups que estão embaixo. Então, a gente vai criando junto desse grupo e operadores de mercado, startups, e usa serviços, né, divididos com a holding. É bem interessante, né? Porque é muito mais completo, né? Porque a gente tem a Venture Capital, que já tem aquela história de estar ajudando uma startup a se desenvolver, mas a Venture Builder é muito mais completo, né? Você tem um time todo ali trabalhando e geralmente tu já tem um lifetime da empresa, né? Meio que desenhado, assim, tu já tem uma história da empresa, né? Exato. Quando uma empresa que já começa com o investidor, né, desde o começo, desde a ideação, a gente tem muito claro aonde a gente começa e onde a gente quer chegar. Né? Algumas empresas, quando a gente fala isso, parece que a gente já vai querer vender aqui. E no nosso caso é um pouco diferente, inclusive na Baltor. A gente quer crescer o bolo de empresas para começar a pensar em vender pedaços delas. Né? Então, a gente pode carregar mais as startups do que outros casos, né? A gente tem um time de crescimento diferente, algumas a gente opta por períodos de crescimento orgânico, outros não. É um time mais colaborativo, é um time que é uma empresa que tem que nascer sabendo como vai ganhar dinheiro, que é infelizmente raro hoje no cenário de startups, né? Então é um modelo um pouco diferente. E, de novo, a gente tem modelos de investimento como um VC tradicional,
Mas a gente viu que para a gente o propósito que estava por trás das pessoas era muito mais importante até do que os negócios. E para a gente no grupo, particularmente, negócios não são empresas, né? São um conjunto de empresas, um mercado que a gente atua, as pessoas que estão em volta dele, as comunidades que estão em volta deles. Então é um conceito um pouquinho mais amplo e não fazia sentido para a gente só investir e botar o ver financeiro só no negócio. A gente precisava fazer parte do negócio de fato, fazer parte da vida das pessoas que estão tocando ele. Tanto que a gente, além de investir nas startups, a gente faz parte da operação. Eu mesmo criei algumas das startups dentro do grupo e toco elas principalmente na área de impacto, né? Então, eu sou diretor de marketing do Baltoro Group da Holding e toco, né, dentro na nossa Venture Builder, dentro da Venture Builder de impacto, né, que é uma área que eu gosto bastante, particularmente todos os negócios como CEO de algumas empresas. Oh, excelente, né? E agora a gente entra num período muito estranho, muito diferente, aonde que a gente tem uma quarentena mundial, literalmente está todo mundo dentro de casa, uma coisa que era praticamente impossível de se imaginar que isso poderia acontecer nesse nível, dessa forma, incluindo países muito ricos e países muito pobres, meio que alinhados, né? E isso muda completamente o jogo, né? Porque muda todos os planos que vocês tinham feito e toda a estrutura tem que ser repensar algumas partes, né? Claro. Isso eu acho que talvez a diferença de estar dentro de uma Venture Builder, onde as coisas são bem dinâmicas, a gente está sempre repensando os nossos negócios. E com o surto aí de Covid-19, empresas que não mudavam há muito tempo vão ter que passar a mudar. Eu acho que esse é o principal ponto. Obviamente assusta todo mundo, mais talvez de não entender qual vai ser o real impacto disso, do que necessariamente já medindo a crise, que vai ser muito severa, com certeza. Como todo período de crise, muita gente vai ganhar dinheiro, mas a grande maioria, obviamente, vai perder dinheiro, e a gente vai entrar num período de recessão bem consistente, né? Então vamos ver o que vai acontecer. A gente está revendo os nossos negócios já de forma constante, prevendo que essa onda de digitalização, por exemplo, né, o negócio remoto, onde empresas como o Zoom, por exemplo, vai passar empresas tradicionais de tamanho, a gente nunca sabe se esse valuation se perdura ou não, mas está forçando empresas a fazerem coisas que já deveriam estar fazendo há 5, 10 anos em alguns casos, né? Então, assusta, mas eu acho que tem sempre o lado bom da história. E aí é que entra completamente, né? Ontem a gente estava conversando aqui com o Michel, e o Michel falou que ele até fez uma analogia bem interessante, que nem uma analogia, uma constatação, né? Aonde que, assim como o vírus ele é muito mais letal para as pessoas que têm uma idade mais avançada ou que já têm uma doença, né, mais agressiva, ele funciona assim para as empresas também. Ele é muito mais, né, fatal para empresas que estavam muito velhas já dentro da estrutura, ou então que estavam já com problemas muito agressivos, né? E isso é muito diferente das startups, né? Porque as startups têm uma outra mentalidade. Com certeza. Eu não gosto. Eu acho que a startup é um modelo de crescimento bem claro e obviamente, quem está envolvido gosta muito dele, mas as empresas escolhem, eu acho, ficarem defasadas via de regra. Empresas que atingem um patamar, elas podem escolher o destino delas mais ou menos, vão enfrentar crises e outras, mas elas podem se reinventar com uma facilidade razoável, se elas enxergarem um médio prazo na frente delas, né? Então, vai atingir sim muitas empresas tradicionais, mas eu acho que mais do que o modelo de startups, o modelo ligado a propósito é muito importante, porque é uma oportunidade, é uma paixão por um mercado, é algo a ser atacado no curto prazo que gera esse tipo de estagnação no longo prazo. E quando tu tem propósito, tu sabe que aconteça o que acontecer com a tua empresa, pode ter mudar de empresa, mas aquele teu propósito segue vivo, segue firme. Então, é muito mais difícil de tu não conseguir enxergar o longo prazo numa crise. Uma crise como essa não muda onde tu quer chegar quando tu tem um propósito muito bem definido. E quando a gente fala de propósito, não é aquilo que tu gostaria de estar fazendo enquanto tu está trabalhando. Né? Que várias vezes, meu propósito é fazer X, mas enquanto isso eu estou tocando aqui. Não pode ser assim, né? Empresas que têm responsabilidade social, por exemplo, bem traçadas,
vão passar por essa crise, seja por fusões e aquisições ou devolvendo para a comunidade nesses momentos de dificuldade, está botando à prova. Eu acho que as ações delas não estão viralizando sem motivos de forma aleatória, né? Esse propósito mostra de verdade, tem uma diferença num momento como esse. E agora a gente entra no tema da nossa conversa mesmo, né? Que são negócios e empresas com propósito. O que é esse propósito que a gente tanto fala? Uhum. Sendo do marketing, tu também, Fábio, a gente sabe que a gente inventa termos e definições para coisas que não necessariamente deveriam ser definidas, né? Eu acho que propósito é aquele tipo de sentimento que todo mundo tem quando sai de casa de manhã para fazer alguma coisa, ou quando está trabalhando, no caso de um empreendedor, tocando sozinho uma empresa, e eu acho que é o que motiva as pessoas a atingir um objetivo, tudo que tu faz para chegar num objetivo traçado. É difícil, às vezes, colocar numa frase, é o desafio, acho que, de todo marqueteiro, tentar colocar propósito numa frase, mas é muito mais tentar a estratégia que tu vai chegar num objetivo que para ti é muito claro, que, de novo, não depende da tua empresa, do teu modelo de negócios, é algo que tu quer atingir e a forma que tu vai chegar lá é em segundo plano, perto do teu propósito, né? Então, acho que é o que te motiva e o objetivo que te motiva a sair de casa todos os dias. Ou ficar em casa, no caso agora, né? Exatamente, porque tanto ficando ou quanto saindo é o que te move, né? É o que faz levantar mesmo. E vocês têm empresas mais tradicionais dentro da Baltor Group, né? Porque não é só totalmente ligadas com tecnologia, né? Bem pelo contrário. Não. Hoje, acho que a tecnologia está permeando todo o grupo, como não pode ser diferente, mas na Baltor a gente tem, hoje são 18 empresas, 18 operações diferentes, né? Algumas seriam 16 empresas formalmente hoje. E a gente tem desde um mercado que é ultra tradicional, mas sempre se reinventando, que é o futebol, até energia, uma cervejaria, uma cadeia de cervejarias, né, pelo Libre. A gente tem empresas agora lançando alfaiatarias, então nossos negócios não são nem todos online, que dirá baseados em tecnologia. Mas eu particularmente acho que o termo, assim, estou na área, uma tech X, também é um termo que espero que caia em desuso, porque todas as empresas vão usar a tecnologia num nível hoje essencial para o negócio. Então, a gente tem uma cervejaria que é a Perolíbio, tem bares, novamente, e produz cerveja, mas é um sistema todo automatizado, de inteligência, é um serviço self-service de servir a cerveja, de consumir a cerveja. Então, ela tem muita tecnologia agregada, mas ela não é uma beer tech, como o marketing gosta de criar. Então, sim, tem modelos mais tradicionais de negócio, mas todos, obviamente, têm que envolver a tecnologia de forma direta hoje. A Acelera DR, né? O pessoal, é uma EdTech, cara, nós somos uma empresa de educação. É simples assim. E é mesmo até a questão marketing digital. Não existe marketing digital e marketing analógico, existe marketing. Todo marketing é marketing, né? Então, acho que eu acho que esse momento também é um momento de disrupção, né? Porque justamente vai mostrar que, cara, tá tudo interligado. Não tem empresa tradicional e empresa startup, né? Ou você pensa de uma maneira que tem que agir rapidamente, ou você não sobrevive, né? E isso... Eu, por coincidência, ontem tomei um susto de noite e tive que ir para o hospital de clínicas, aqui para quem é de Porto Alegre. Eu estava com um princípio de febre alta e, obviamente, foi seguir as orientações do Ministério da Saúde aí. E no Uber, né, que eu peguei para ir para lá, o motorista estava comentando, o que tu faz? Aquele papo de sempre, né, para quem gosta de conversar. E ele estava me comentando que ele trabalha no ramo de alimentação, vendendo lanche, e estava na dúvida se a empresa dele era uma startup ou não. Ele montou nas estações do metrô, do Transurb, aqui de Porto Alegre, né? Montou um time de vendas ambulante. E eu disse, olha, tu quer que seja considerado uma startup? Ele disse, hoje para ter um investidor tem que ser uma startup. Então, o conceito é disso, olha, não interessa qual é o modelo da tua empresa, se ela faz sentido e funciona, é por aí, o modelo de crescimento, escalonamento, isso aí é para quem não tem que pensar, às vezes, em ganhar dinheiro. Então, eu acho que a gente está muito mais na fase, eu acho que o propósito é importante por isso, é de fazer acontecer, não tem muito
o modelo que tu vai usar, realmente como tu vai chegar nisso, às vezes não é nenhum modelo do teu negócio, tu tropeça em alguma coisa. Né? Como várias empresas hoje que não esperavam ter um surto, obviamente, acelerar o negócio delas de trabalho remoto, por exemplo. Ontem, para quem é do marketing, eu acho que a Acelerador tem esse mesmo, eu ganhei, até postei no meu stories aqui no Instagram, uma propaganda da Regos, falando da flexibilidade dos espaços físicos deles. Então, tu vê que é uma campanha que foi mal traçada no momento onde as pessoas não podem nem se dar o luxo de trabalhar na Regos, né? Então, é esse tipo de coisa. A estratégia e como tu faz acontecer, independe do modelo, se é startup ou não, do glamour que tu quiser dar para o negócio. Exatamente, eu acho que a gente está muito preocupado em colocar um rótulo, né, etiquetar tudo, então isso é startup, isso não é, isso é sustentável, isso não é, isso é escalável, isso não é, e na verdade a gente tem que começar a entender que cada vez mais a gente está entrando na época na era dos micronichos, na era da personalização, da máxima personalização também. E se fosse, tem cerveja, você se serve na tua cerveja, né? E você faz fazendo. Então isso é muito interessante que não adianta, não dá mais para tratar tudo de forma genérica, continuar fazendo o mesmo marketing, mesmo em época de quarentena, porque estava agendado, né? Não faz sentido, né? Não faz. Aí mostra exatamente isso. É o tipo da coisa que eu espero que a gente aprenda com essa crise. Alguém lançou lá numa plataforma automatizada de marketing uma campanha, ela está rodando durante o Covid para escritórios que, obviamente, estão fechados, via de regra, ou estão inabitados, e é o tipo de desperdício de recurso que a gente vai aprender, espero, a aprender a lidar, né? Como a gente disse, o modelo que tu vai chegar nas coisas independe. Agora, esse tipo de coisas, e, de novo, é uma petulância nossa achar que uma regra desse tamanho faz tudo errado, que eu acho que é outra coisa. Bem pelo contrário, é um ponto que passou. Obviamente, é uma empresa com marketing incrível, mas é o tipo de coisa que passa desapercebido numa situação normal e vai começar a não passar, eu acho, por uma crise como a que a gente está passando, né? É uma lição, é tudo novo, né? Porque ninguém passou isso em vida. Então a gente não tem hoje o mais próximo disso seria de repente a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim ela aconteceu muito segmentada, né? Depois a gente teve outras crises, a crise americana em 2008 que atingiu alguns setores ou não, tem a SARS lá na China também no início do século, tem o boom das empresas das empresas tecnológicas, né? Das .com no ano 2000, mas pegaram muitos setores, alguns setores, assim, agora não, agora está todos os setores, né? Todo mundo totalmente atingido. E como você está vendo isso no esporte, por exemplo, que é uma parte, um braço muito forte da Baltoro, né? Claro. Eu acho que nessas horas, eu estava ontem com uma das nossas empresas num webinar que foi bem legal, até esse tipo de oportunidade de reunir todo mundo no Brasil todo de forma bem fácil. E, na verdade, eu vou só te cortar um pouquinho. Vocês já tinham o costume de fazer webinar com esse pessoal, assim? A gente já tinha feito, na verdade, um webinar, mas não é. Até quando eu falo dessa motivação de rever coisas, é uma autocrítica sempre. Era um webinar que a gente estava para fazer há muito tempo e as coisas vão rolando e acabavam não acontecendo. A gente fez eventos presenciais 2, 3 vezes ao longo do ano passado, em vez de fazer um webinar que é recurso quase zero aí investido e tem até uma presença maior de pessoas, né? Então, quando eu falo que é algo a ser revisado, como disse, a gente também está sempre fazendo autocrítica, senão a gente não sobrevive, né? Mas ontem o papo era sobre biodiversidade, né? E algumas coisas bem técnicas de uma lei que o Brasil enfrenta. Sobre a VBio, nossa plataforma, um crowdfunding corporativo de biodiversidade. E a responsabilidade social sempre é onde eu envolvo mais esse tipo de apoio e é onde eu falo mais nessas palestras, né? A competitividade que hoje responsabilidade social pode gerar. E eu acho que ela está sendo colocada à prova agora em todos os mercados, e no futebol não é diferente. O futebol, pegando como exemplo o nosso time, nosso clube, do Clube Atlético Tubarão, um dos nossos times em Santa Catarina, em Tubarão, ali no sul de Santa Catarina. A região da Murel, que vem sofrendo problemas, obviamente, há muitos anos economicamente, como boa parte do Brasil.
é pega desprevenida, né? E obviamente nós como time, o time não pode jogar, então a gente não tem venda de ingresso, não tem transmissão de TV, não tem nada do tipo, os campeonatos estão todos parados. Mas nosso estádio vira centro de tratamento para o Covid, né? Para a prefeitura usar. Então é o tipo de ação que a gente gosta de mostrar em Tubarão e com todos os nossos negócios. E quando eu falo Baltor Group é uma pessoa, mas eu tenho visto muita empresa muito legal fazendo a sua parte aí. Né? Então, o Tubarão ficou um posto avançado lá no nosso estádio para, né, evitar o nosso alojamento para os médicos não voltarem para casa e não contaminar. Então, a gente botou à disposição da prefeitura, do sistema do SUS em Tubarão e região. Então, o esporte, eu acho que é um grande vetor de impacto. A paixão que ele gira, né, o quão fideliza um cliente que times que não fazem nada diferente de 10, 15 anos continuam com clientes fiéis e consumidores ativos, né? Isso o futebol é muito particular, o esporte é muito particular. E nessa hora que a gente consegue ver o impacto que a gente traz para uma região, não é com a bola no campo, e sim ajudando a comunidade a passar por um momento tão difícil como esse, né? Assim como já a gente já fazia fora dessa crise em mudanças climáticas, por exemplo, o Tubarão, nosso time, está num grupo da ONU com NBA, NFL, Roland Garros, Wimbledon, grandes organizações, e nós somos a única organização esportiva da América do Sul presente nesse grupo da ONU que discute mudanças climáticas. Então, assim como a gente vê que a cerveja, por exemplo, pode ser um vetor para tecnologia, para mudanças climáticas também, que é uma operação carbono neutro, o Tubarão, o esporte, a gente também vê como um vetor de mudança social, impacto bem grande, né? Ainda mais no momento de crise, quando a bola não pode nem ir para o campo, né? Então aí que a gente mostra o que é uma organização de verdade, não um time de futebol. É porque a gente tem, por exemplo, assim, dentro das áreas afetadas, a gente tem o turismo e o lazer, a área mais afetada de todas, né? E eu acho que acaba que o futebol entra um pouco nessa, né, totalmente afetado, porque para tudo, que nem você falou, você consegue fazer uma ação social, né, e tenta utilizar tudo, mas financeiramente tende a ser um baque muito grande, né? Porque você não consegue fazer, você ia ter 2 jogos na semana, né? Um quarta e um domingo. Você não consegue fazer 4, 5, 6 jogos numa próxima semana para recuperar aquilo, né? Exato. Não, vai sofrer um impacto funcional grande o esporte, com certeza. Eu acho que nesses momentos as prioridades, obviamente, são postas e o ser humano, obviamente, jogador não é uma máquina, então, como eu disse, ele não vai jogar 3, 4 partidas numa semana para recuperar. E aí vai ser posto à prova o nível de engajamento das pessoas, se a gente vai ir para a mesa discutir o número de jogos, se os campeonatos vão ocorrer ou não. É o tipo de cooperação que sai do ramo do negócio, da área dos negócios, e vai para o ser humano, né? Para as pessoas numa mesa discutindo como todo negócio sempre deveria ser, né? Então, se tem uma coisa que no momento de crise impacto, propósito, isso virou para muitas empresas uma conversa de marketing, para muitas pessoas um veio propagandista, vamos dizer assim, mas nessas horas é posta à prova, né? Como isso não é uma balela, não é só uma tendência de mercado, assim como já foram tantas outras, é algo que volta. Para a gente que é do marketing, hoje o sistema personalizado de atendimento, por exemplo, que é algo que a gente tenta fazer em todos os negócios hoje, vocês com a Aceleradora é exatamente esse ponto. A gente tenta voltar como se a gente estivesse reinventando a roda, por exemplo, de a gente ir numa loja e eles soubessem nossas preferências. Nossos avós e bisavós iam na venda da esquina e eles sabiam todo o comportamento de consumo. Não tinha algoritmo nenhum para lembrar. Tinha alguém que conhecia uma pessoa. A gente passou nos anos 70, 80, 90 por muita escala e agora com tecnologia a gente pode voltar a pessoalizar os negócios. E aí que a gente vê, não tem uma reinvenção de roda, é só que as pessoas viraram de novo prioridade para os negócios que nunca deveriam ter saído. E para o esporte é a mesma coisa. A gente vê, por exemplo, jogadores que são verdadeiras empresas, né? Não são pessoas físicas, não são só atletas, eles são realmente empresas unitárias de muita gente por trás delas, e não é, eles só são a cara dessa empresa, fazendo muito mais que muita empresa em doação, em ajuda, em comunidade, na comunidade onde eles vieram. Então, eu acho que é um exemplo que o esporte pode dar, né, de como
a comunidade nessas horas, que é base de consumo só para muitas empresas, ou é base de, né, de colaboradores, só de mão de obra, nessas horas eu vejo que as coisas realmente estão mudando e não é só um papo teórico, realmente faz a diferença. Eu tenho conversado com bastante gente aqui e a gente tem trocado essas informações e é recorrente e é fatal, é fundamental. Comunidade, pessoas, propósito, engajamento, né? Quem não estava pensando nisso, não estava trabalhando nisso 100%. Muitas vezes a empresa ela é feita pensando às vezes na coisa em si, na empresa em si, né? E nesses momentos a gente consegue separar exatamente quem pensa exatamente no cliente, quem tenta resolver o cliente. É como se falaram, o estádio, agora neste momento o estádio não tem jogo, mas ele está resolvendo um problema da comunidade, né? Então ele está ajudando a comunidade. Eu acho que isso é fatal. E para quem não estava muito, eu sei porque assim, a gente teve um aumento de 500% aqui na Acelera Doutor, foi incrível, assim, deu um boom de novos assinantes e tudo, então, e muito legal porque a gente conseguiu trabalhar muito bem, está todo mundo sendo muito bem atendido, porque justamente nós tínhamos esse propósito. Nós sabemos que nós não somos uma edtech, eu não sei o que, nós somos educação, então a gente vai ali ajudar aquele profissional independente do momento que ele se encontra. Então a gente mudou toda a nossa estrutura de curso e tudo para ensinar telemedicina, que a gente não ensinava porque o Conselho Federal de Medicina não deixava. Então a gente mudou tudo para dizer, ó, como você resolve o seu problema hoje, nesse exato momento, né? E isso é muito importante. Só que tem muitas empresas que não são assim, que elas... Tanto é que a gente vê todos os dias, tem algum empresário aí desesperado falando na TV, dizendo, termina esse isolamento de uma vez porque eu vou quebrar. É mais ou menos isso, eles falam em outras palavras, mas a gente entende que é exatamente isso. O que fazer neste momento de desespero? Vale a pena pegar e entrar com tudo? Eu tinha uma empresa que não era uma empresa de educação normal, e hoje agora eu fui para o EAD e vou tocar todo mundo para dentro de um EAD. Será que funciona assim? É sempre aquela dúvida, o que é viável por uma circunstância de mercado ou o que deveria ser a realidade do seu negócio. Uma empresa tradicional de educação que não viu que a educação remota, que conteúdo, marketing de conteúdo, é aquele negócio de propósito, né? Uma universidade que se diz uma instituição de ensino e não uma empresa que leva educação e conhecimento para as pessoas, já mostra que ela está atrasada. E o meio que tu vai usar para levar informação e conteúdo e, né, educar as pessoas de fato independe, deveria ser relevante, mas nesse exato momento quem está atrasado nisso vai correr. Sem uma base, começando do zero agora, vai ser difícil, com certeza, fazer esse tipo de mudança, uma mudança de cultura. Muitas empresas que achavam que estavam sempre prontas, viram que trabalhar remoto, por exemplo, não é só botar as pessoas para trabalhar com laptop em casa, né? Tem que ter uma metodologia, tem que ter realmente um sistema de comunicação que não é o usual, e na parte de educação é exatamente isso. Quando as empresas de educação entenderem que o objetivo, o propósito delas é levar conhecimento para as pessoas e não dar aulas ou dar cursos, eu acho que as pessoas começam. Então não vai ser... Muitas vão só dar uma pivotada, como a gente chama de mercado agora, por obrigação ou porque estavam começando e vão ter que mudar. Mas eu acho que mudar sempre é necessário, como a gente falou no começo aqui, né? Então, tomara que elas consigam mudar a tempo, né, de absorver as demandas, porque realmente, quando tu tá atento, esse teu propósito é levar conhecimento e não dar cursos, tu já está prevendo que isso pode acontecer e, de novo, tu tem a distribuição pronta, o teu propósito pronto, agora é só mudar, né, o canal. Como você falou, é cultural, não é tecnológico. Às vezes o pessoal pensa assim, eu tinha as pessoas dentro do escritório e agora eu abro o Zoom, boto elas cada um na sua casa e está resolvido, virou o escritório. Não é, a cultura é diferente, né? A forma é diferente, ferramentas são diferentes. Não, definitivamente é diferente. Eu vejo desde coisas a gente não está acostumado a discutir
à distância em muitos negócios, né? Então, aquela sensação de, bom, a gente está aqui discutindo agora um contrato, mas não está valendo mesmo. Quando a gente se vê de novo ao vivo, ele passa a valer, né? Então, essa sensação que passa em muitas empresas que têm canais mais tradicionais e operam em meios mais tradicionais, offline, ou empresas que são puramente digitais e não se dão conta do que um canal offline, vamos dizer assim, traz de impacto para o negócio delas. Muitas startups perderam, né, as startups de tecnologia perderam 100% da força de venda delas porque era física e não se deram conta que deveria ser digital. Então é o tipo da coisa que impacta todo mundo que acha que está preparado para isso. Se reinventar de novo, deveria ser o modo operante de qualquer negócio. Então vai ter muita gente, infelizmente, que não vai conseguir mudar a tempo, vamos dizer assim, porque já deveria ter começado antes de uma coisa dessas acontecer. Obviamente é muito mais fácil falar do que... E por isso que tem que ser um exercício diário de se eu estou fazendo tudo que eu preciso para o meu negócio dar certo. Para várias pessoas que vêm conversar com a gente, não só pedindo investimento, mas às vezes uma mentoria, um aconselhamento, e eu acho que ter uma mentoria é muito questionável, um cara de 33 anos dando mentoria por aí, mas quando eu posso ajudar alguém e ver o que tu poderia estar fazendo de diferença é justamente isso. Tu tem uma tua cadeia, tu tem teu propósito. Sinceramente, teu meio de transporte aí, teu meio de distribuição, teu canal é o de menos. Então, é um desafio que todo mundo vai traçar, vai passar agora e vai derrubar muita gente, infelizmente, mas espero que seja na maior dos esforços para aprenderem lições e mudar como isso, toda crise, toda guerra, todo grande acontecimento mundial acontece, né? Às vezes da forma que a gente não gostaria, mas acontece. Agora que a gente está aí cerca de 15 dias de quarentena, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, já deu tempo da gente parar um pouquinho, teve aquela primeira semana que é meio caótica, daí já tem uma segunda semana que é meio adaptativa, né? E, assim, exercendo aquilo que a gente, inevitavelmente, a gente acaba exercendo praticamente todos os dias, que é a gente tenta criar na nossa mente uma bola de cristal para tentar entender um pouquinho o futuro. Isso é inevitável nosso. Eu sei que você faz isso todos os dias também, porque é inevitável. Quando você vê, você já está viajando, né, nas novidades e tal. O que tu imagina que vai ser os próximos, os setores que agora vão se destacar, os setores, e até vocês como investidores, o que vocês estão de olho agora? O que vocês começam a observar neste momento? Eu costumo olhar, e inclusive eu estava passando ontem algumas tendências num grupo de discussão que a gente tem, do que eu enxergo. Eu honestamente acho que a crise vai mudar o dia a dia de muita gente, mas as tendências de mercado devem seguir as mesmas. Porque quem analisa micro tendência acaba, por exemplo, se eu for investir hoje na Zoom, deveria ser o momento errado para investir nela, porque eu estou uma empresa que está super valorizada. Né? Então, vou lançar concorrentes quando uma empresa já está, de novo, vendo um mercado há mais tempo, vai acelerar. Para quem faz um trabalho bem feito, tem espaço para todo mundo. Eu acho que as tendências de mercado seguem as mesmas que estavam previstas. E, de novo, nicho, para mim, o que tu falou, eu acho que startups de nicho, particularmente, vão ter bastante espaço agora. Né? A área da saúde, que já era um nicho importante, vai continuar sendo, e obviamente só acelera agora, mas, de novo, quem entrar agora tentando no timing talvez questionável. E, particularmente, o Rio Grande do Sul, onde a gente mora, eu acho que é um espaço muito grande para a saúde, né? Especialmente em Porto Alegre. A gente tem algumas empresas, obviamente, de tecnologias remotas, mas não necessariamente o Zoom ou o Microsoft Teams de colaboração, que, claro, tem espaço, porque espero que as empresas aprendam e quando saírem da crise não vão perder essa conectividade, né, de trabalho remoto. Mas eu acho que algumas plataformas específicas, como um exemplo nosso aqui, só para dar, a gente tem uma plataforma e-commerce cloud, que é um modelo de plataformas, né, em nuvem para e-commerce, chamada Climb, que ela é uma ferramenta só B2B, né, só para representantes, fabricantes e lojistas, e que é um ramo que o cara ia lá com a mala dele, no porta-malas, com os pares de sapato, levando por todo o Brasil aí o estoque dele, o showroom dele, assim, vamos dizer. Então, esse cara está correndo para uma plataforma hoje que é um showroom online. Então, esse tipo de empresa que faz um SaaS, né, como a gente chama,
plataformas que automatizam processos, e pode usar o termo que quiser, Platform as a Service, Software as a Service, eu acho que todos eles vão ter muito movimento. Clássicos de tendências como fintechs, eu acho que a gente não, particularmente como grupo, a gente já não analisa mais uma indústria como uma tendência, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de enxergar. E a gente, obviamente, olha coisas muito peculiares de negócios, mas eu sou investidor de fintechs. Fintech é uma indústria inteira hoje. Então, não tem como dizer que tu investe... Hoje, investir em nichos de fintech é um papo, para mim, que faz muito mais sentido. Então, acho que a tendência, os movimentos, mas, de novo, eu acho que tudo que vai crescer hoje durante a crise, né, que vai ser, talvez, né, nesse período de confinamento, tem algumas coisas que se sobressaltam, mas a gente tem que ver se elas perduram depois. Eu acho que é muito mais as ferramentas que a gente usa agora, ver se elas vão perdurar. E nichos de empresa, obviamente, eles não param de ser interessantes, porque as pessoas vão voltar para a rua com as mesmas demandas, né? Então, com certeza, as tendências aí de educação, por exemplo, eu ainda acredito que, e eu acho que é uma filosofia do nosso grupo, quando nos perguntar qual é o ticket de vocês, qual é o modelo de investimento de vocês, qual é a área, a gente olha, como a gente diz lá, propósito, mas muito mais para enxergar se aquela ideia, se aquela pessoa faz sentido. Então, eu acho que todo mundo que está olhando startups agora para investir vai se atirar em coisas, né, de trabalho remoto, de saúde, de bioinovação. E bioinovação era uma tendência, trabalho remoto e colaboração, plataformas, era uma tendência, e elas não deixam de ser, elas só aceleraram o mercado delas agora e mostram o valor delas. Então, eu acho que já era tendência antes, vai seguir sendo. Eu concordo plenamente. Não é nada, não existe nenhuma novidade. Tudo já estava sendo anunciado, né? Na verdade, isso só a gente deu uma aceleradinha agora. Essa quarentena, esse vírus acabaram dando uma aceleradinha. Negócios que de repente pensavam, não, ainda tem mais 4, 5 anos de sobrevida, entenderam que vão ter que agilizar muito mais, né? Uma loja que era estritamente física, ou um restaurante que não tinha nenhum tipo de serviço de tele, alguma coisa, ele só vai ter que acelerar isso, porque já estava num processo mesmo que não era muito forte, né? Muito estável. E você vê essa questão, agora todo mundo em casa e tudo mais, você falou muito, né, do Zoom e das aplicações que a gente tem de teleconferência e tudo. Eu acho que isso continua sendo uma grande tendência, mas nós vemos uma grande mudança também na questão do delivery de comida, né? E de outras coisas, delivery também, que vinha crescendo, mas agora exponencializou mesmo, né? E nesse momento eu acho que isso muda bastante o jogo também, né? Não, com certeza. Assim como a gente estava falando de, por exemplo, na área de educação, universidades que não olhavam o ensino à distância ainda como um canal de disseminar conhecimento, as operações físicas que talvez ainda não estavam vendo a tendência de remotos, e quando a gente tem um aplicativo brasileiro como o iFood que cresce da forma que cresce há alguns anos, vários aplicativos que já surgem com nicho buscando cidades menores, ou um tema específico, uma culinária específica, como serviços só veganos, serviços fit, por exemplo. O Rappi, que entra como um super aplicativo para tornar tudo remoto, entrega de tudo, transação de tudo por meio do mesmo aplicativo, comunicação dentro do mesmo aplicativo. É o tipo da coisa que, de novo, eu tenho a distribuição, tenho a minha proposta, já deveria ser um canal usado por todo mundo, e é o que serviços de alimentação e gastronomia vão entender, né, que parte da operação deles tem que ser, né, full time, vamos dizer assim. A entrega, eu acho que vai crescer mais o nicho de entregas 24 horas, por exemplo, que era algo, do que necessariamente novos nichos crescendo de entrega. Mas que a gente está aprendendo a fazer tudo remoto, serviços que não eram de entrega, e não estou falando só de alimentação, gastronomia, passam a ser, serviço, banco entregando dinheiro em casa, outro nível de serviço chegando. Os aplicativos, né, de contratação de serviço em casa vão crescer exponencialmente, obviamente, agora. Eu realmente acho que a gente vai fazer plataformas de serviço cada vez mais robustas e mais dinâmicas agora, e cada vez mais nichadas, ou todas, e os consolidadores como o Rappi, por exemplo, vai crescer muito agora.
É porque a gente teve em 2002, ali 2003, a SARS na China, e daí aconteceu uma coisa muito parecida com o que está acontecendo hoje, só que foi muito local, né? Todo mundo ficou em casa e a partir daquele momento ali mudou completamente a história da China, né? Hoje a China praticamente eles não usam dinheiro, não usam nem cartão de crédito, né? Eles já fazem tudo por QR Code e tudo mais. E ali foi naquele momento ali que o Alibaba explodiu, que ele estava começando, e foi a partir do confinamento mesmo, da quarentena, que durou muito mais tempo ali, foram quase 2 anos, né? Uma coisa bem mais caótica. E a partir dali deu aquela mudança geral. E agora a gente está vendo isso a nível mundial. E tu acha que isso também, a questão de criptomoedas e essa parte de dinheiro descentralizado, tu acha que muda alguma coisa ou isso não mexe agora ainda? Eu particularmente, eu olho criptomoedas com bastante, sempre olhei com muita cautela. Para começar, que via de regra não são moedas, então eu acho que é um conceito, né, de um bonde que gira e depende muito, não necessariamente não falando da tecnologia, obviamente da segurança que isso passa, mas o valor dela ainda depende, obviamente, como qualquer moeda, da expectativa de mercado, né? Então, se eu vou conseguir usar criptomoedas hoje para o fim que elas deveriam ter, né, de incentivar uma... E então, eu acho que hoje mudou um pouco esse conceito de quem tem informação tem poder, e quem tem o poder hoje é quem filtra essa informação, né? Quem tem o poder hoje é quem faz a curadoria e tudo mais. E daí você fala sobre a questão do esporte e tudo, que é uma coisa muito forte ali, e até a questão de produtos de consumo. Essa geração de conteúdo que um jogador de futebol faz, que um time de futebol faz, que nem se for, o jogador ele passa agora, ele é uma empresa, ele não é agora, né? Já faz muito tempo que os jogadores são empresas. A gente sabe que tem jogador hoje que ganha muito mais no Instagram do que jogando futebol no campo, né? Porque de todo esse conceito. Então, isso você acha que cresce, já vindo um crescimento, mas você acha que isso ganha mais importância neste momento? Geração de conteúdo. Sim, não. Geração de conteúdo e informação qualificada, eu acho que vai ser sempre né, essencial para absolutamente qualquer negócio. Transformar um jogador de futebol no que ele realmente é, que é um formador de opinião e sempre foi, e se engana muito de quem acha que formador de opinião, obviamente, é quem traz algum conhecimento formal para a mesa. Isso, obviamente, vai crescer. A gente está num período onde as pessoas têm, talvez, mais interação interpessoal, né? Do que tinham fora da crise. A gente fala com mais pessoas, talvez, no dia a dia, em muitos casos, do que falava antes de não poder ver. Eu acho que a sensação de ter essa restrição acaba gerando essa necessidade, essa ânsia de sempre estar conectado com alguém, né? Então, isso eu acho que sim vai mudar um pouco a forma que a gente faz negócios. Eu acho que, obviamente, o número de lives, como essa que a gente está fazendo, vai acabar diminuindo porque elas acabam não sendo viáveis fora de um cenário como a gente está. Mas, sim, a gente vai conseguir medir agora que está todo mundo é um formador de opinião, entre aspas, ver quem são as marcas que realmente monetizam. E os jogadores de futebol, obviamente, que não estão nem aparecendo, né, ao vivo e tendo, né, a excelência deles, eles não deixam de ser fãs nessa hora, ídolos nessa hora, e angariar fãs, né? Bem pelo contrário. Pessoas que têm mais tempo agora de descobrir quem são as pessoas, isso vai crescer. E eu acho que isso é uma realidade de todos os mercados. Eu acho que muitos formadores de opinião, sim, ou tidos como formadores de opinião, vão ter sua marca desvalorizada agora, por não saber lidar com isso. Isso é natural em qualquer meio. Eu acho que vai respeitar o ciclo de qualquer negócio. Como pessoas hoje são empresas num cenário, num canal como mídias digitais, né, como o Instagram, como, enfim, onde elas monetizam, as plataformas que elas monetizam, isso obviamente vai passar com o mesmo ciclo que qualquer mercado passa, né, caindo a marcha do mundo. Agora, até vendo um comentário aqui... a live do D'Alessandro, né? A live deles vai ter mais, talvez, seguidores que vai ter agora, e são pessoas que ainda têm num estádio 50 mil pessoas vendo. Tem numa televisão, num canal, seja por streaming ou o que for, tem
alguns milhões de espectadores, às vezes, num evento de uma quarta-feira de noite, que não tem relevância esportiva, talvez, que deveria. Então, eu acho que sim, os jogadores sempre foram um vetor, e agora que eles têm, talvez, fora de campo mais tempo para trabalhar isso, com certeza vai. Isso vai para empresários que não estavam focando aqui, isso vai para médicos hoje, e especialistas em saúde, infectologistas que acabam indo para frente, ensinando médicos que, e a gente já falou sobre isso, né? O que médicos, né, ou profissionais de indústrias mais tradicionais não sabiam ou não poderiam se vender, ou achavam que não podiam se vender, ou se vender já para eles já é algo muito questionável. Da onde vai vir o teu próximo paciente? Hoje as pessoas estão em casa, cada vez mais elas não vão ligar para alguém para descobrir. Né? Então os médicos têm que ir para frente, os advogados, mesma coisa, respeitando, obviamente, né, todos os preceitos éticos e formais das regulações que eles têm. Os jogadores, por exemplo, pessoas públicas também têm essa regulação de marcas que patrocinam eles, então isso sempre vai. As pessoas só potencializam, acho, algumas, e vai ter espaço para quem não consegue mostrar consistência, depreciar sua marca, assim como qualquer mercado vai acontecer sempre. Bom, Nando, cara, foi incrível falar contigo aqui. Já tirei vários insights aqui, anotei várias coisas. Eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente aprendeu muito. E é muito interessante ver todos esses outros lados também e entender um pouquinho mais de uma pessoa que está totalmente insider mesmo desse mercado, que tem vários nichos de empresas sob teu guarda-chuva aí. Então você está muito ligado com isso tudo e isso gera um conteúdo enorme para nós, então é incrível. Assim que passar essa quarentena, a gente vai se reunir de novo aí para fazer um podcast mesmo, com equipamento um pouco melhor, uma qualidade um pouco melhor aí frente a frente, mas, cara, foi incrível, adorei a conversa contigo. Como é que eu te encontro? Como é que as pessoas estão ouvindo a gente te encontram? Onde elas te acham? Eu acho que eu tô como aqui Nando Malman no Instagram, mas para saber o que está acontecendo e as minhas visões de negócio, eu uso muito mais o LinkedIn. Então, Fernando Mal no LinkedIn lá, ou buscando por Baltoro Group, ou nas nossas empresas, fica fácil de achar por lá. Né? No LinkedIn é Fernando.malman lá, as pessoas me acham fácil. Mas, enfim, foi um prazer todo meu. Espero ter conseguido dividir algumas coisas aqui, esse bate-papo mesmo. Como a gente não combinou nada antes, então espero que as coisas tenham surgido e conta comigo aí para uma próxima. E quem estiver assistindo aí, quiser me procurar, estamos mais que abertos para bater um papo. Olha, que ótimo. Não, e assim que é bom mesmo, né? Quando vai seguindo um bate-papo mesmo, fluido, porque é um momento onde que a gente tem que entender mais as pessoas em si, e não estar desenvolvendo método X, método Y, né? Pessoal aqui, muito obrigado por todo mundo que participou aqui. Tem um monte de gente aqui, muito legal. Para quem está entrando agora, essa live fica disponível por 24 horas aqui, depois ela está no IGTV, está no YouTube, vira podcast, a gente anuncia para todo mundo aí. Muitíssimo obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Um abraço. Até logo. Tudo de bom.